E aí, pessoal, beleza? Agora nós vamos falar sobre o problema do transporte. Eu já mencionei em outros vídeos que não é a minha intenção, aqui nessa playlist, ministrar aulas de programação linear. Tá? O objetivo aqui é trazer exemplos, né, a partir de modelos já formulados, né, de como traduzir para o Python, ou seja, como a partir de um modelo matemático formular um modelo computacional no Python. Tá? Então, assim, não é a intenção entrar em conceitos teóricos sobre otimização, sobre programação linear, mas eu tenho sim a intenção de tornar essa playlist o mais inclusiva possível. Ou seja, eu espero que pessoas com pouca ou nenhuma familiaridade com pesquisa operacional compreendam o objetivo de cada um dos problemas que eu for abordando aqui, dos cases didáticos, tá? E para que tenham pelo menos aí condições de, caso se interessem pelo assunto, né, de buscar conhecimento a partir de outras referências, tá bom? Então, para não tornar o problema, o vídeo cansativo para quem já tem mais experiência, eu optei por dividi-lo em duas partes. Então, nessa primeira etapa, aqui nesse primeiro vídeo, eu vou, a partir de um case didático, eu vou explicar o que é o problema do transporte, tá? Explicar o objetivo dele, assim, né? Sem profundidade matemática, claro que não tem como fugir de algumas notações, de algumas formulações, mas o objetivo não é a nível matemático, tá? É a nível conceitual do que é o problema do transporte, a partir desse case didático. Aí sim, no próximo vídeo, a intenção é modelar esse problema, esse mesmo case aqui no Python, tá? Modelar e resolver esse problema, tá bom? Então, se você já tem experiência com programação linear, com o problema do transporte, talvez esse primeiro vídeo não seja muito atrativo, tá? Então, vamos ao assunto aqui. Eu trouxe um case didático retirado aqui desse livro, que eu já mencionei anteriormente, que é o Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia, tá? Da Patrícia Belfiore e do professor Fávero. E aqui eu vou dar uma breve explicação do problema. Tá? Então, uma empresa fabricante de autopeças, ela possui sedes localizadas em Osasco, Sorocaba e São Sebastião. E ela possui clientes localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. O custo para transportar a unidade do material, enfim, seja lá qual for a unidade, aqui é um case didático, né, está expresso aqui nessa matriz. Então, por exemplo, para transportar de Osasco para São Paulo, custa 12, por exemplo, R$ 12. Tá? De Osasco para o Rio de Janeiro, 22. De Osasco para Curitiba, 30. Tá? Então, nessa matriz aqui, a gente enxerga o custo, né, de transporte de cada fornecedor para cada consumidor. Tá? A gente tem aqui a capacidade, o que significa? O fornecedor, a sede aqui de Osasco, ela só tem a capacidade de fornecer 100 unidades. Tá? Seja lá por semana ou por mês, eu não me lembro aqui se o problema especifica aqui a frequência, tá? Mas enfim, é o conceito, né? Então, ou seja, precisamos adquirir peças para atender as demandas dos clientes. Por exemplo, São Paulo precisa de 120, né? Osasco só possui 100. Opa, deixa eu renderizar novamente aqui. São Paulo tem como demanda 120 peças, Osasco só tem a capacidade de fornecer 100. Então, se porventura a gente transportar 100 peças de Osasco para São Paulo, ainda vai ficar faltando 20 peças para transportar de outro fornecedor. Tá? Então, São Paulo necessita de 120 peças, Rio de Janeiro 130, Curitiba 150. Né? Sorocaba, Osasco só consegue fornecer 100, Sorocaba consegue no máximo 140, São Sebastião no máximo 160. Então aqui nessa planilha a gente tem as mesmas informações lá que eu demonstrei no notebook. Tá? O objetivo aqui é só tornar um pouco mais
agradável à apresentação do problema, certo? Então, vamos lá. Eu preciso transportar de Osasco, Sorocaba e São Sebastião para São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Agora, de onde para onde? Eis a questão. Então, imagina que a gente não tem um software na mão, a gente não tem um solver, e a gente precisa decidir na mão aqui, né? Fazer uma análise na mão, né? Para definir o quanto comprar e o quanto comprar, né? O quanto transportar de cada um dos fornecedores para cada um dos consumidores. Então, uma estratégia que a gente poderia fazer, que parece natural, é a gente perceber onde tem o custo mais barato aqui, até parece que é Osasco para São Paulo, e a gente transportar o máximo de peças possível, né? Então, de Osasco para São Paulo precisa de 120. Osasco só possui 100. Então, eu vou colocar aqui 100. Então, meu custo de transporte atual agora está em R$ 1.200. Por quê? São 100 peças vezes R$ 12. Agora, Osasco não pode mais fornecer, porque ele já forneceu as 100 peças. Então, vamos tentar achar aqui o menor custo depois de Osasco para São Paulo. Parece que é de São Sebastião para o Rio de Janeiro, né? Então, Rio de Janeiro precisa de 130 peças, São Sebastião tem a capacidade de fornecer 160. Então, logo, São Sebastião consegue atender 100% da demanda do Rio de Janeiro. Então, vamos colocar os 130 aqui, certo? Meu custo já foi para 3.150, por quê? É 100 vezes 12 mais 130 vezes 15. São Sebastião ainda tem mais 30 peças, né? Porque ele tem a capacidade de 160 e ele forneceu só 130. Então a gente pode pegar aqui São Sebastião e fornecer... Bom, São Paulo precisa de mais 20 peças. Podemos colocar 20 peças aqui para São Paulo. Pronto, São Paulo já não tem mais... já está com a demanda 100% atendida. E podemos colocar mais 10 aqui em Curitiba, né? Então agora a gente vê que São Sebastião atendeu as 160 peças e a demanda de São Paulo e o do Rio de Janeiro já está 100% atendida, certo? Agora nos resta atender a demanda de Curitiba. Então Osasco não pode mais fornecer, São Sebastião não pode mais fornecer porque já está, né, já fez todo 100% do fornecimento. Restou aqui Sorocaba. Então vamos colocar aqui as 140 peças que faltam, né, para atender a demanda de Curitiba, que também são as 140 peças para referente aí à capacidade de Sorocaba, né, de fornecimento, né? Então aqui fica até evidente que o nosso problema está equilibrado, né? O total demandado é igual o total a capacidade total de fornecimento, certo? Então aqui é uma solução factível para o nosso problema. Por que é factível? Porque a gente atendeu toda a demanda e respeitou, né, toda a capacidade de fornecimento, certo? Só que eu não faço ideia se é uma solução ótima, certo? Então aqui o objetivo foi simplesmente mostrar uma solução para o problema do transporte manual. A gente utilizou aqui a regra do custo mínimo, tá? E aqui vai ficar o nosso custo total de transporte, né, em R$ 8.410, certo? Então o objetivo agora, vamos voltar para o notebook. O objetivo do problema do transporte é encontrar a solução ótima, a solução que minimiza o custo de transporte, né, que não necessariamente vai ser essa solução que eu trouxe aqui na mão através da regra do custo mínimo, certo? Então eu vou vir agora aqui para o problema do transporte, para o modelo, né, para dar uma visão geral agora com um pouco de formulação matemática. Então quando a gente vai formular o problema de programação linear, a gente separa aqui em etapas, né, da formulação. Então a primeira etapa é a definição dos índices, né? Quem são os índices? Eu tenho aqui um conjunto de fornecedores que vai de 1 até M. Quem é M? É o total de fornecedores. No nosso caso aqui o M é igual a 3. Então aqui I igual a 1 é Osasco, I igual a 2 é Sorocaba, I igual a 3 é São Sebastião. E eu tenho um conjunto de consumidores, né, que são que vai de 1 até N. Quem é N? É o número de consumidores, que no caso também é 3, né, coincidentemente. Então,
J igual a 1 é São Paulo, J igual a 2 é Rio de Janeiro e J igual a 3 é Curitiba. Então, essa aqui é a definição dos índices. Os parâmetros, quem são os parâmetros? São todos os dados que eu conheço previamente, ou seja, que eu já tenho antes de resolver o modelo, né? A diferença de parâmetro para variável de decisão, que variável de decisão é o que eu quero descobrir rodando o modelo. E parâmetro é o que eu já conheço antes de rodar o modelo. Então, um parâmetro é o custo unitário de transporte do fornecedor I para o consumidor J. Então, o custo do fornecedor Osasco para o consumidor São Paulo é 12. Né? Então, aqui é um parâmetro com o índice I e J, porque é uma matriz. Né? Eu tenho essa relação de fornecedor e consumidor. Eu tenho um segundo parâmetro, que é a capacidade de abastecimento de cada fornecedor. Né? Então, o fornecedor I igual a 1, Osasco, tem a capacidade de 100. Né? O fornecedor I igual a 2 tem a capacidade de 140 e o I igual a 3, 160. E eu tenho mais um parâmetro, que é a demanda do consumidor J. Né? Então, J igual a 1 tem a demanda de 120. E J igual a 2, 130. J igual a 3, 150. Então, esses são os parâmetros. E o que eu quero descobrir, né, é o quanto transportar do fornecedor I para o consumidor J. Eu quero descobrir isso daqui. Né, o que a gente fez aqui na mão para encontrar essa solução básica factível aqui, que não sei se é a solução ótima. Nós vamos descobrir quando rodarmos o modelo no Pyomo, certo? Então, por isso que o meu... Deixa eu renderizar novamente. Por isso que a minha variável de decisão é um X e J, né? Porque ela está associada ao índice I e ao índice J, né? Para formar essa relação aqui matricial. E aí a gente vai para a formulação matemática. Eu quero minimizar Z, né? Abstraindo aqui esse somatório do somatório da multiplicação do custo pela quantidade transportada. O que é esse somatório aqui? É isso, né? É x11 vezes c11 mais x12 vezes c12 mais x13 vezes c13 e assim sucessivamente até a gente ter aqui, uma vez que a gente tiver os valores transportados, a gente vai saber qual é, né, o valor do custo total de transporte. Então, e o objetivo é que esse custo de transporte seja mínimo, né, seja minimizado, certo? E agora a gente tem dois conjuntos de restrições. O primeiro conjunto, a gente está dizendo aqui que a soma da quantidade transportada no índice J, ou seja, variando J, é uma soma na linha, certo? Precisa ser menor ou igual ao A. Quem é o A? A capacidade de abastecimento do fornecedor. Ou seja, eu estou querendo dizer que essa soma aqui precisa ser menor ou igual à quantidade que o fornecedor tem a capacidade de atender essa demanda, certo? Então, isso que eu estou dizendo, que a soma de cada uma dessas linhas precisa ser menor ou igual à capacidade de fornecimento do fabricante, certo? É por isso, inclusive, que a gente tem esse para todo I. Né? Então, a gente vai variar essa soma em cada uma das linhas. Né? Então, linha I igual a 1, linha I igual a 2, linha I igual a 3. Né? O segundo conjunto de restrições, ele já diz respeito ao atendimento da demanda. Né? Então, não adianta nada eu respeitar a capacidade de fornecimento do fabricante e não ter quantidade suficiente para atender a demanda, né? Então é isso que diz aqui. A soma no índice I, ou seja, variando uma soma colunar, né, precisa ser maior ou igual ao B. Quem é o BJ? É a demanda. Né? Então, ou seja, essa soma aqui precisa ser maior ou igual à demanda. Né? Essa soma precisa ser maior ou igual à demanda, essa soma precisa ser igual à demanda. Então, para toda coluna, né? Para todo J. Por isso que a gente tem esse para todo J aqui no final. Tá? E por fim, né, o X e J, as quantidades transportadas precisam ser maiores ou iguais a zero, ou seja, não posso ter número negativo aí. Tá? Então, aqui é uma breve explicação
sobre o problema do transporte e no próximo vídeo eu vou demonstrar como resolver esse problema no Paiomo, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo.